Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa última palestra da nossa semana de meio ambiente. É uma semana que tem sido bastante produtiva, né, trazendo aí discussões bastante férteis, muito aprendizado. Tenho certeza que todos que estão conseguindo participar ativamente, saíram aí com, né, algo a mais desse momento. E é para isso que a gente organiza, né, então eu fico muito satisfeita que a gente esteja conseguindo. A nossa última palestra é o poder do greenwashing, com Rafael Santana. Ele já fez uma palestra pra gente, né, falando aí da foi Dia do Meio Ambiente, se eu não me engano, agora já me deu um branquinho. Eh, né, então é um prazer recebê-lo novamente. Rafael, muito obrigada. Vou deixar você se apresentar, né, e dar início aí à sua apresentação. Pessoal, como sempre, câmera, microfone desligados para a gente fazer a discussão no final e vou colocando aqui a listinha de presença no chat. Rafael, muito bem-vindo, boa noite. Mais uma vez, obrigada pela presença. Boa noite, professor Luana, boa noite a todos. Foi na semana, foi no Dia do Meio Ambiente, sim, que eu fiz aquela palestra. Muito bom estar de volta. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente dar início aos trabalhos. Beleza? Todo mundo está conseguindo enxergar direitinho aí? Está tudo certo? Tá abrindo. Ah, agora abriu. Tá direitinho. Bom, deixa eu primeiro, então, fazer uma apresentação, né, minha. Meu nome é Rafael Moisés Santana, sou geógrafo e tecnólogo em gestão ambiental. Sou mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental pela UESO, extinta UESO, que agora virou o UERJ. Sou especialista em educação ambiental, também tenho uma formação em perícia judicial e auditor interno da 14001. Trabalho especificamente com tratamento de água e efluentes, né, que é onde eu tenho 9 anos de experiência, e também trabalho como docente em cursos técnicos e também no ensino médio e ensino fundamental, nesse caso, lecionando geografia. Bom, então, nós vamos falar sobre o poder do greenwash. E aí é importante a gente saber identificar quais são onde a gente vai encontrar as propagandas enganosas, né? E o proveito que algumas empresas tiram acerca da questão da sustentabilidade, desse movimento que vem aí desde a década de 60. Então, a gente vai ter como agenda aí, como fazer um resgate, né, os principais encontros e conferências e seus relatórios. Então, o de Roma, a Conferência de Estocolmo, o relatório de Brundtland e a ECO 92, que são aí os alicerces do desenvolvimento sustentável. Vamos falar um pouco desse conceito de sustentabilidade, a rotulagem ambiental e a normatização dela, né? Quais são as normas que norteiam, né, a rotulagem ambiental dos produtos. E também vamos trazer aí uma definição, o que é o greenwash, nessa definição o que é isso, e também os casos famosos que aconteceram no Brasil aí nos últimos anos, né? Talvez você tenha sido vítima desse golpe e nem saiba, né? Então hoje a gente vai desvendar um pouco desse mistério. Então, falando um pouco sobre o Clube de Roma, que foi um clube informal aí que nasceu no início, final da década de 60, início da década de 70, inicialmente com 30 personalidades, né, mundiais. Então você tinha ali dentro desse clube economistas, cientistas, educadores e donos de indústrias. Já no início da década de 70, esse grupo passa a ter 75 membros de 25 países. Só para título de curiosidade, né, o Brasil ele possui hoje 3 membros honorários. Dentre eles, o mais famoso aí é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele é membro honorário do Clube de Roma, mas também tem Cândido Mendes,
também que Rafael, é você membro tá falhando um pouquinho. honorário. Então, ele é um clube Oi, Rafael. busca pensar, estão Rafael, você tá falhando me um ouvindo bem? pouco. Tá dando falha. Estão conseguindo me ouvir? Está dando Agora, falha? é. Ouvir, na verdade, nós estamos Melhorou? ouvindo, só que tá falhando um pouco. Ah, entendi. A câmera não está ligada, então eu vou tentar ajustar aqui a questão da internet. Vocês estão conseguindo me ouvir bem agora? Agora sim, melhorou Tá. bastante. Vamos prosseguir então. Então, esse clube, o Clube de Roma, ele busca então pensar o sistema global e repensar ele com um olhar, né, no combate à degradação ambiental. Então eles fazem uma encomenda, né, eles encomendam ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts um estudo, né, que foi um dos primeiros aí, o pioneiro, né, a realizar um estudo utilizando um modelo matemático de tendência futura. Então eles fizeram um estudo para que, diante do cenário atual que eles estavam vivenciando, fizeram uma projeção futura de como estariam as questões ambientais da década de 70 para 100 anos para frente. Então, eles chegaram às seguintes conclusões, né? A primeira conclusão é de que se a tendência de crescimento da população continuasse do ritmo que estava, e aí, por consequência desse crescimento da população, você aumenta a industrialização, a produção de alimentos, então você exerce uma pressão sobre os recursos naturais, os limites do planeta, ou seja, o ponto de não retorno da degradação ambiental alcançaria em 100 anos o seu limite, a sua degradação total, né? Mas eles também entregaram o problema e entregaram a solução, que era alterar a tendência, então, de possibilidade sustentável e uma estabilização econômica ecológica, e também, como terceiro ponto aí, que deveria ser empregado essas medidas o mais rápido possível para que a gente pudesse ter aí algum efeito positivo nessa busca por evitar essa degradação ambiental. E aí, quando o Clube de Roma ele lança esse relatório, né, traz à tona, você tem alguns problemas aí relacionados a ele, porque quando ele fala de estabilização econômico-ecológica, ele está falando especificamente de crescimento zero. Então, ele está falando de dois pilares: o crescimento zero da população, ou seja, você ter um controle de natalidade, e também de crescimento zero em relação à economia. E é exatamente aí que você começa a gerar os maiores problemas. E você está dizendo indiretamente que se eu tenho que estabilizar, ou seja, congelar o crescimento, quem é rico continua rico e quem é pobre continua pobre. Quando a gente coloca isso numa escala macro, que é a escala das nações, você encontra muita dificuldade, porque, imagina, os países que hoje a gente chama desenvolvidos continuariam desenvolvidos. E os países que a gente considera hoje como em desenvolvimento iriam continuar em desenvolvimento e nunca chegariam a ser desenvolvidos. Então, esses dois problemas aí, então, a gente encontra nesse relatório, nesse tipo de abordagem. Isso provoca reações, e principalmente vindo da ONU, e aí então a ONU começa a reagir a esse relatório do Clube de Roma. A primeira reação dela, então, foi a Conferência de Estocolmo. Foi a primeira conferência feita pela ONU, onde ela reúne os países para discutir as questões ambientais de uma maneira mais global. Então, o objetivo dessa conferência era discutir as consequências da degradação do meio ambiente. Então, você tem a discussão em nível climático, qualidade da água, debater soluções para os desastres. E eu assisti a palestra anterior, então, de desastres não naturais, né? Bacana a gente ter assistido aquela palestra anterior. Então, reduzir e encontrar soluções para a modificação da paisagem. Hoje a gente tem um problema sério com o processo de desertificação e também da questão da urbanização, que chega a ser desurbanizada. Então, elaborar as bases de um desenvolvimento sustentável e limitar a utilização de pesticidas na agricultura, que hoje também não está sendo possível. Inclusive, o Brasil ele alargou as portas para a utilização de pesticidas na agricultura. E então você tem a redução da quantidade de lançamento de metais pesados na natureza. Então, esses foram os temas abordados
nessa conferência de Estocolmo. E aí você teve, então, duas posições antagônicas, né? A primeira posição dos países desenvolvidos, que vão defender o preservacionismo, porque defendendo o preservacionismo, eles se posicionam de uma maneira sempre, né, desenvolvidos. E os que estavam em desenvolvimento, ou seja, os países pobres, eles alegavam que precisavam de utilizar os recursos naturais para que houvesse uma promoção da economia, né, o crescimento econômico. O Brasil ele ocupa esse lugar, então o Brasil ele foi um dos que mais defenderam a bandeira da utilização dos recursos naturais, né, se contrapondo aos países desenvolvidos. Então esse debate foi inflamado por uma necessidade de uma adoção de modelo de desenvolvimento econômico. Então a ONU e a Conferência de Estocolmo ela começa a repensar o modelo de desenvolvimento econômico, mas de uma forma que isso pudesse conciliar a defesa da natureza e da preservação, mas com um crescimento econômico alinhado. Então, a gente sabe que isso é praticamente, não vou dizer que é impossível, mas é improvável. Você não tem como crescer economicamente sem provocar o mínimo de impacto ambiental. Então, mas a ONU ela vai buscar, e os países vão buscar essa conciliação através do desenvolvimento sustentável. E aí chegamos, então, ao relatório de Brundtland, que foi uma médica, e aí ela foi uma médica, mestre em saúde pública, ex-primeira-ministra da Noruega. Ela foi convidada, então, pela ONU para liderar uma equipe como relatório, né, sobre o desenvolvimento sustentável. E aí eu trouxe um trecho desse relatório que ela produz em 1987, então durou aí 4 anos esse estudo, e aí o trecho diz o seguinte, que na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudanças no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial dessa satisfação e aspirações das necessidades humanas. Então, na verdade, o que ela está aí dizendo lançando pela primeira vez a definição de desenvolvimento sustentável, que é você desenvolver hoje, utilizar recursos naturais hoje e, ao mesmo tempo, reservar uma herança, por assim dizer, entre aspas, né, para gerações futuras. E também tem problema nesse tipo de definição, porque eu gosto muito de usar esse exemplo que eu vou dar agora. Né? Eu tenho 38 anos hoje, então, quando eu tinha 15 anos, em 1998, um jovem de 15 anos, naquele período, naquele ano, tinha umas necessidades de brincar, de se divertir, enfim, tinha necessidades. Você pega um jovem de 15 anos de 2022 e coloca ele ao lado de um jovem de 15 anos de 1998, são necessidades completamente diferentes, porque são gerações completamente diferentes. Então, a geração de agora é uma geração que está habituada, que está ambientada com a tecnologia. A geração de 1998 mexia no MS-DOS, a tela preta, o Windows 95. Então, você não tinha tanta necessidade das questões tecnológicas. Hoje a gente carrega a tecnologia na palma da mão. Eu estou utilizando o meu smartphone para fazer essa apresentação, por exemplo. Algo impensado em 1998. Então, a questão dessa definição do desenvolvimento sustentável encontra esse problema também, que é a questão de você ter utiliza para sobreviver e para se desenvolver. Então, essa é a principal questão aí que esse relatório traz como problemática. E aí, então, o relatório ele aponta uma incompatibilidade entre a produção, né, a produção e consumo naquele momento, e as questões relacionadas ao meio ambiente, então precisava repensar a relação homem e meio ambiente, e ao mesmo tempo, mas esse modelo evidentemente, ele não vai apontar para uma estagnação do crescimento econômico, fazia completamente uma contraposição ao modelo econômico vigente e ao capitalismo enquanto modelo hegemônico, uma vez que o capitalismo precisa de crescimento econômico para que ele possa se manter. Então, ficou aí essa lacuna aberta de como fazer isso. E a gente chega, então, à Eco 92, que foi o maior, né, a maior conferência, a maior reunião de líderes mundiais, reuniu aí 179 países, 179 lideranças mundiais no Rio de Janeiro. O objetivo era debater,
né, o cenário do ambiente global, né, as mudanças climáticas. A Eco 92, então, ela se coloca como a conferência sobre o meio ambiente, uma das principais. Teve outras depois dela, mas essas lançaram as bases do desenvolvimento sustentável. Então, a Eco 92 aí fica, então, como uma conferência, né, de referência por conta da repercussão que ela teve em diversas esferas da sociedade, né? Então, o relatório gerado pela Eco 92, que foi a Agenda 21, ela está dividida em 40 capítulos e em 4 sessões. Então, a primeira sessão ela vai falar da relação do combate à pobreza, né, uma preservação ambiental. Então, você vai ter também ali a questão, a sessão 1 fala de uma questão social embutida ali, né, a questão do IDH, o desenvolvimento humano e a promoção da saúde. A sessão 2 ela vai falar mais das questões ambientais, então de conservação, não fala de preservação, ela fala de conservação e gestão dos recursos naturais. Então, ela fala das questões mais ambientais, como a proteção da atmosfera, o gerenciamento dos recursos, né? E aí a questão 3, ela vai falar especificamente de trazer a sociedade para o centro do problema. Então, você coloca ali inicialmente uma questão para a educação ambiental da sociedade. Então, você coloca a sociedade, traz a sociedade para dentro da questão, envolvendo ela. E aí, então, a seção 4 que fala dos meios como vamos atingir esses 3 pilares anteriores. Então, os 3 pilares da sustentabilidade são as questões sociais, as questões ambientais e as questões econômicas. Então, são os três pilares da sustentabilidade, que está envolvido no nível global, no nível local, né, na questão dos países, mas a gente reduziu, então, ao longo do tempo, para mais uma escada para baixo, um degrau abaixo, que é o nível empresarial. Então, você tem então o desenvolvimento da sustentabilidade empresarial, que é uma cópia fiel da sustentabilidade quando a gente coloca em nível global, ou seja, vai envolver as questões econômicas, só que dentro de um valor empresarial, ou seja, vantagem competitiva, qualidade de custo, um foco, o mercado, o resultado e a estratégia do negócio, ou seja, o que eu estou aplicando e o que eu estou tirando de lucro dentro de um modelo de desenvolvimento de um negócio. A questão ambiental fala da utilização das tecnologias limpas, a reciclagem, a utilização sustentável dos recursos, ou seja, tem muito a ver também com a logística reversa e a utilização dos recursos naturais, atendimento da legislação ambiental, a gente está falando de licenciamento, né, tratamento e descarte de efluentes e resíduos, né, produtos ecologicamente corretos. Então, isso aí vai trazer um ganho econômico, um ganho de imagem, marketing verde também, e os impactos ambientais dessa atividade. E também a questão social, que é assumir a responsabilidade social do entorno. Então, uma empresa, uma indústria, ela tem que se relacionar com o seu entorno, ela vai gerar um impacto social, né, compromisso com o desenvolvimento de um RH, então também a questão social dentro da empresa, e também a promoção de participação em projetos de cunho sociais da comunidade onde ela está estabelecida. Então, quando a gente vai falar desse mercado, né, da sustentabilidade empresarial, nós estamos falando de venda, estamos falando de comércio. Então, o produto que você comprava até esse período das questões ambientais era um produto que você tinha forma e tinha funcionalidade. O produto que você compra hoje, ele tem forma, funcionalidade, mas ele tem um conteúdo embutido nele ali, e o conteúdo ambiental, o apelo ambiental vai chamar a atenção para que você faça mais vendas, porque o seu produto ele promove sustentabilidade, proteção ambiental, atendimento à legislação. Então, a rotulagem ambiental são selos que visam informar ao consumidor algumas características sobre esse produto. Então, os rótulos ambientais costumam ser também conhecidos como selos verdes, selo ambiental ou rótulo ecológico. E aí são divididos em categorias, né? A eficiência energética, e aí tem a questão dos automóveis envolvida nisso, a gestão das águas, alimentos, alimentos orgânicos e veganos, o manejo florestal, e aí a questão da madeira, principalmente, e a gestão dos resíduos e biodiversidade, ou seja, a gente está falando aí de descarte, estamos falando também da indústria farmacêutica por conta dessa questão da biodiversidade. Então, a norma que cuida dessa rotulagem é a ISO.
a ISO da família 14000. Então, uma das 3 normas da ISO da família 14000 vão cuidar de normatizar essa rotulagem ambiental. Então, os selos são 3 tipos de selos. O selo tipo 1, que ele é concedido pela ISO, ele é normatizado pela 14024. Então, são selos de terceira parte, ou seja, são entidades que certificam que uma empresa, uma indústria, ela cumpre com todos os requisitos de sustentabilidade e, por isso, ela merece receber um selo na rotulagem do seu produto, no produto que ela comercializa. Então, nós temos os selos, a maioria deles aqui que nós temos os exemplos são selos internacionais, mas também temos selos brasileiros, como o da ABNT Ambiental, e o selo também que você vê muito nos eletrodomésticos do Inmetro, né? A questão da energia. Então, esses são os selos, né, mais comuns que você vai ver nos seus produtos. No caso do Brasil, especificamente, a ABNT Ambiental e os selos de eletrodomésticos também. Então, o selo tipo 2, ele é um selo concedido a partir de uma autodeclaração da empresa. Então, a empresa ela promove, né, ela vai divulgar que ela é sustentável e, por isso, ela vai lá e coloca um selo. Aqui que mora o problema, né? Porque fica um espaço meio vago nessa normatização. Por isso, a ISO 14021 vai tratar das diretrizes, ou seja, de regras, para que essa autodeclaração não se converta em propaganda enganosa. Então, a empresa ela precisa tem que comprovar que ela realmente é uma empresa sustentável, uma empresa que tem viabilidade econômica, mas principalmente tem a viabilidade ambiental para que ela passe de maneira correta. E tem o terceiro tipo de selo, que é esse mais comum que a gente vê, que é o selo que é regido pela 14025. Ele respeita o fornecimento que quantificam características de um produto e a partir do seu ciclo de vida. Então, esse selo você vai ver principalmente nos eletrodomésticos, geladeira, fogão, aparelhos televisores. Então, a gente vê esse selo muito comumente nos eletrodomésticos. Então, são selos que informam o ciclo de vida do produto, a questão da energia, consumo, economia de consumo. Então, você tem aqui uma questão que envolve uma avaliação mais completa desse selo, né? Uma participação de terceiro em um estudo mais aprofundado de eficiência e eficácia na economia de energia dos produtos que têm esse selo ali no seu produto, né? Nas empresas que certificam com esses selos o seu produto. Então, são esses 3 tipos de selos. Então, a gente chega, então, aí à definição do que é o greenwash. Então, greenwash é uma palavra de origem inglesa, né, que, traduzindo literalmente, quer dizer lavagem verde. Então, traduzindo para português, lavagem verde, que é um neologismo que indica uma injustificada apropriação de uma virtude ambiental por parte de organizações, pessoas, mediante o uso de técnica de marketing e relações públicas. Então, na verdade, o que se pretende utilizando uma propaganda enganosa, ou seja, você coloca um selo no seu produto da qual ele não deveria estar lá, e você tem 2 ganhos. O ganho de imagem, através do marketing, mas também tem um ganho econômico, porque muitas pessoas compram a partir da sustentabilidade desses produtos. Então, tal prática ela tem um objetivo de estabelecer uma imagem positiva dessa empresa, opinião pública, mas também de países, tá? Alguns países fazem greenwash. O Brasil, ultimamente, tem feito isso na comunidade internacional, quando ele diz que não tem desmatamento do Brasil, ou quando ele diz que o desmatamento é muito baixo, quando, na verdade, não é assim que acontece. Então, isso é uma prática de greenwash também, mas em nível de nações. Então, você quer, então, burlar, né, e induzir a opinião pública, né, dizendo que você tem responsabilidade ambiental, quando, na verdade, você não tem. E, dependendo da situação, você até gera impactos negativos ao meio ambiente, né, à natureza. Então, a definição do termo é bem literal, né, como a gente falou, a propaganda enganosa mesmo. Né, ninguém faz isso por inocência ou por engano. O empresário que se propõe a fazer isso, ele sabe o que está fazendo e ele sabe o objetivo dele, que é principalmente o objetivo econômico. Então, você tem aí, na verdade, muitas vezes as organizações fazem o contrário do que divulgam, né? Então, você tem uma divulgação, o selo, você tem a rotulagem do produto. Na verdade, o que está acontecendo não tem nada a ver com aquilo, você está sendo enganado enquanto consumidor,
e também está sendo lesado, e a gente vai ver o porquê logo daqui a pouco. Então, essas organizações, através do rótulo e certificados ou propaganda, utilizam termos que levam o consumidor a acreditar numa compra, que está comprando um produto e está contribuindo, e durante a compra de um produto, está contribuindo para a sustentabilidade. E, na verdade, essa empresa não adota nenhuma prática sustentável em seus processos, tanto no processo de produção de uma determinada linha de produto, quanto no processo de descarte de seus resíduos, e também da logística reversa, dependendo da situação. Então, a gente vai ver aqui alguns casos famosos. O primeiro caso que a gente trouxe, então, é o da Fiat Lux, que é o palito de fósforo, né? Então, o CONAR, que é o conselho que julga, né, as demandas que é trazida pelo consumidor na questão da propaganda, ele atendeu uma solicitação da Proteste e avaliou que a Fósforo Lux, né, a Fiat Lux, não tem comprovação ou certificação para manter a expressão madeira 100% reflorestada em sua embalagem. Então, a Fiat Lux, ela vai lá e coloca, olha, meu palito de fósforo é de uma área de reflorestamento 100% reflorestada, a gente usa uma madeira, né, na verdade não é nada disso, ela não conseguiu comprovar aquilo que ela colocou na embalagem do seu produto, então o CONAR obrigou ela a retirar essa informação da embalagem e ela fica então com a sua imagem manchada no mercado por ser uma empresa que adota a prática de propaganda enganosa nas questões ambientais. O segundo caso que eu trouxe também é o da IP, então uma rotulagem que ela tem lá uma informação que destaca conter tensoativo biodegradável, como se isso fosse um ganho ambiental, mas ao analisar, o Cornal, ao analisar, ela percebeu que todos os outros produtos semelhantes ao da IP têm essa mesma informação na composição do seu sabão. Ou seja, não tem nenhum ganho ambiental, uma vez que todas as outras também tem esse tensoativo, né, biodegradável. Então, ela também obrigou a IP a retirar essa informação na condição de ganho ambiental, na condição de uma vantagem ambiental do seu produto. O terceiro caso é o da Bombril, né, que coloca lá o selo eco na sua embalagem, né? Então, a Proteste ela entra com uma ação no CONAR e o produto é degradável. Além disso, causa outros impactos ambientais gerados pela produção. E também há outras esponjas com as mesmas composições que não se anunciam como ecológicas, ou seja, no caso da Bombril, todas as outras esponjas de aço, né, as palhas de aço, têm a mesma composição que ela, ou seja, ela não tem nenhum diferencial na sua composição do produto, tampouco no descarte ou também algum relatório de sustentabilidade dessa empresa. Sendo assim, ela foi, então, obrigada a retirar esse termo eco da sua embalagem. Também tem o caso aí da Carrefour, do guardanapo, que traz uma informação, né, que é 100% de fibras naturais, mas também é uma informação que está na produção de outros tipos de guardanapo, outras marcas, então não tem ganho ambiental nenhum, embora ela coloque lá na sua rotulagem, na sua embalagem, como se aquilo fosse um diferencial ambiental para que a gente possa, para que você, consumidor, e eu, consumidor, possamos consumir esse produto. Então, na verdade, ela foi, então, denunciada e também foi obrigada a retirar esse rótulo, né, do seu produto, como se fosse um ganho ambiental, quando, na verdade, você não tem ganho ambiental algum. Isso não acontece só com rótulos, mas acontece também com propagandas. E aí entra no caso aqui, então, a Fiat. A Fiat ela lança um comercial falando sobre pneu super verde, né? Então ela traz então aí um ganho de economia de combustível, um pneu que não vai agredir o meio ambiente, mas ela não consegue comprovar isso. Então ela é obrigada a retirar essa propaganda do pneu super verde, porque mesmo os pneus que são reutilizados, né, que são os remoldes, a gente chama de pneu remold, mesmo esses pneus, na hora do seu descarte final, a gente tem problemas com descarte de pneus e também na produção. E dependendo, tem muitas empresas que se apoiam na questão da reciclagem, e a questão da reciclagem também você tem um problema que, dependendo do processo, é muito mais vantajoso ambientalmente e economicamente também você sair do zero, trazer um produto novo do que você reciclar.
porque a reciclagem ela vai trazer outros impactos, como consumo de água e energia muito elevado. Então, dependendo da situação, você tem que contrabalancear e verificar se há a possibilidade realmente da reciclagem, quando, na verdade, o ideal é a reutilização. Então, a Fiat, né, ela foi obrigada a retirar, então, esse termo super verde dos comerciais dos seus carros. Não foi a única. A gente tem também o caso da Chevrolet, a GM. Ela colocou lá um selo eco, principalmente no Nix e no Cobalt. Então, ela está lá o selinho eco. E aí houve a denúncia, o CONAR ele aceita essa denúncia e ele deu oportunidade para a GM também trazer a sua defesa. Na defesa, a GM ela coloca que esse eco que ela colocou ali no seu carro, ela não tem referência com a ecologia, e sim com economia, mas também não conseguiu comprovar que há realmente economia de combustível, tampouco que é ecológico. Então, e mesmo assim, ela induz o seu consumidor, porque ela coloca o seu eco ali, todo mundo vai pensar que é ecológico. Então, ela coloca um selo no seu carro que, na verdade, não condiz com a realidade da produção, e tampouco com o que ela diz propor, que é a economia de combustível. Então, foi enquadrada como greenwash também. E aí a gente chega também, então, na Ford, que ela coloca lá o termo EcoBoost no seu carro, e também ela traz uma questão de eficiência energética, também uma questão de eficiência da economia de combustíveis, mas ela foi classificada como letra D no programa de eticagem veiculado em Metro e também não recebeu o selo da Compete. Então, ou seja, ela não traz nada de ecológico dentro do seu produto, ou seja, ela foi classificada também como greenwash. E aí a pergunta que fica no ar é: por que as empresas se propõem a fazer isso? Qual é efetivamente o ganho que elas têm e que vale a pena esse risco de manchar a sua imagem e de ter prejuízo até com o processo, dependendo da situação? A questão ela é sempre e quase sempre econômica, né? Então, eu trouxe aqui a questão do Bombril, né, que foi a questão inicial. Então, o Bombril Eco, só porque ele colocou o selo Eco, esse Bombril, esse pacote, ele custava, em um determinado momento, R$ 2,69. Sem esse selo Eco, ele custava R$ 1,99, ou seja, um acréscimo de 35% no preço desse produto, só porque ele colocou o selo Eco e enganou o seu consumidor. Bom, aqui você pode pensar comigo, bom, um Bombril com 70 centavos de diferença, 35%, mas 70 centavos não vou ficar nem mais rico, nem mais pobre. Mas se a gente volta na questão dos carros, aplica-se 35% num carro que vale R$ 80 mil, vale R$ 100 mil, por uma propaganda enganosa. Sem contar a imagem, você pensa estar comprando um produto, mas não está. Tem outros casos que eu poderia trazer, como o caso do Rock in Rio, alguns anos atrás, eles fizeram uma propaganda bem bacana lá, a pessoa comprava a cerveja ou refrigerante, e aí, se você reutilizasse o seu copo, eles diziam que aquela ação era uma ação de sustentabilidade. Só que, na verdade, aquilo não era sustentabilidade, porque ela estava induzindo você a consumir mais cerveja ou mais refrigerante. Então, não era sustentável. Você tinha uma questão da economia dos copos, eu não vou negar isso. Mas dizer que isso é sustentabilidade é uma outra história, é muito mais profundo do que simplesmente economizar um copo. Então, tem muitos exemplos que nós poderíamos trazer, como o caso da Nestlé, no Canadá também, que ela diz que a garrafa d'água industrializada ela é sustentável, então não tem nenhuma relação com sustentabilidade você comprar água engarrafada. Enfim, então, qual é as considerações finais? O que a gente pode tirar de proveito disso, né? Primeiro que a propaganda enganosa na área ambiental, ou seja, o greenwash, ele possui uma finalidade de melhorar a imagem das empresas, de um produto ou de um serviço. Atrelado a isso, você tem também o ganho, o objetivo econômico, que é tornar esse produto mais caro, uma vez que você, tendo o apelo ecológico, você consegue elevar o preço de determinados produtos. Então, você tem a questão econômica envolvida ali. E o que fazer ao identificar a ocorrência de greenwash, ou seja, uma propaganda enganosa? Você tem dois caminhos. Você pode entrar no site do CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, ou procurar o PROCON. O PROCON também aceita denúncias sobre prática de greenwash. Aí eu trouxe aqui algumas referências, né? Deixo aqui também, dentro dessas referências,
a última, o livro, né, a sustentabilidade e a legitimação de um valor, livro excepcional. Quem puder comprar ali, ele vai trazer, né? Veiga, ele traz muito abertamente a questão da sustentabilidade, dos seus pilares e como eles se relacionam. Tem que haver equilíbrio entre eles, então é um livro que eu recomendo com empenho. Se você puder ter esse livro na sua cabeceira, vai ser muito bom. Termino aqui minha apresentação, agradeço a todos, muito obrigado. Rafael, muito obrigada. É um tema super importante. Realmente, né, nós temos que prestar atenção, né, e o nosso papel aí na gestão ambiental de educadores ambientais também, né, mesmo que a gente não se especialize, nós acabamos fazendo esse papel, então é muito importante aí ter essa visão, né, ter essa ideia, fora que a rotulagem é um conhecimento aí essencial nessa área, né? Então, você trouxe aí essa questão da rotulagem, que é muito importante. Então, pessoal, está aberto aí um momento de perguntas, né, e opiniões e tudo mais. Como sempre, mãozinha levantada, fiquem à vontade. Ninguém? Tem certeza? Depois que eu encerrar, já era, hein? Jaime, pode falar. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite, Jaime, tudo tranquilo? Um prazer conhecê-lo. Você assistiu na Netflix aquele documentário em 4 capítulos, de serviço ao consumidor? Assisti sim. Então você vê que, que a sua palestra tem tudo a ver com o processo lá que eles falam sobre a farsa da reciclagem, dos móveis, dos cosméticos, né? É muito interessante. E também teve na History, também teve um documentário que falava sobre as ações do Greenpeace, né? E o Greenpeace também fala que defende as questões ambientais, mas também não é bem assim, é um greenwash também. Então é muito interessante. Eu gostaria de te perguntar teve também uma situação da Volkswagen também, né, com a poluição dos seus automóveis também, né, que ela teve que, na União Europeia, indenizar os consumidores. Hoje, no Brasil, você há de convir que esse processo de greenwash, eles contam mais, eu acho que com a desatenção de nós consumidores, né, enquanto assim, o consumidor que não está bem informado, que não presta muita atenção, ele acha aquele automóvel ou aquele eletrodoméstico bonito e compra. Você não acha que é isso também, não? Jaime, tem um conjunto que a gente poderia abordar que seriam verdadeiros. Uma delas é a questão da falta de conhecimento dessa área. Então, as pessoas elas não procuram, embora a gente tenha muita informação, hoje a gente tem muita informação, né, na internet, mídia, essas informações elas são muito direcionadas. Então, você tem de certa forma, uma ignorância nessa questão. A outra questão é que as próprias empresas, né, os empresários, as indústrias, elas contam com essa ignorância. Então, é a questão do crime que compensa, né? No Brasil tem muito disso, né? Então, é um crime que compensa, porque você eleva o preço de um produto, você coloca um selo nele que não condiz com a realidade, e daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, todo mundo já esqueceu daquele produto que fez aquilo. Tem uma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro, que aí entra o papel da mídia, que é muito importante, nessa questão da disseminação da informação.
Alguns anos atrás, o Fantástico da Globo ele trouxe uma reportagem sobre as feiras orgânicas que acontecem ali na Zona Sul. Na época, se não me falha a memória, no Leblon tem uma feira que acontece lá, a Feira de Orgânicos. Houve uma reportagem que um dos feirantes, eles compravam as verduras aqui no Ceasa, eu moro aqui perto do Ceasa, né? Compravam aqui no Ceasa e vendiam lá na feira de orgânicos como produtos orgânicos, né? Então, você tem, por exemplo, um alface, você paga R$2, né? Um alface comum, você paga R$2, um alface orgânico custa 5. Então, ele pegava o alface comum, levava para a feira de orgânico e vendia como alface orgânico. E lucrava muito com isso. Isso só foi possível conhecer por conta da mídia, que foi lá e fez uma reportagem que acompanhou o processo de compra, de transporte e venda desse produto. Então, você tem aí o papel da mídia importante nessa questão da divulgação dessas propagandas enganosas, e a partir daí, sim, as pessoas elas começam a tomar consciência de que elas precisam investigar e procurar saber o que ela está comprando, se ela está comprando um produto, ela está pagando um preço que é justo por um produto que se diz sustentável realmente, quando, na verdade, ele não é. Respondido, Jaime? Não, tranquilo, é isso mesmo. Inclusive, tem algumas feiras de orgânicos, já também teve uma outra reportagem, que o pessoal tinha um alto índice de agrotóxico também, saiu acho que um ano atrás, se eu não estiver enganado. Porque o selo de orgânico é um dos mais difíceis de você conseguir, né? Você conseguir ter esse selo no seu produto, porque a produção de orgânico, ela é uma produção que você precisa, principalmente, respeitar o tempo da natureza na questão da produção. Então, o produtor de orgânico ele não pode acelerar o processo de produção de laranja, por exemplo, utilizando fertilizante, nada disso. Totalmente orgânico. Então, você tem que esperar o tempo da natureza. Só que a sociedade ela não espera o tempo, ela quer para ontem. Então, é meio complicado. É um dos selos mais complicados de você conseguir ter, é o selo de orgânico. Todos os outros selos são processos mais simples, né, de vistoria. Às vezes, alguns deles você consegue somente com o relatório de sustentabilidade e auditoria, né, os dois juntos ali. Então, a empresa certificadora vai lá, a terceira parte, vai fazer auditoria nas instalações e vai acompanhar o processo o relatório de sustentabilidade, e aí você consegue esse selo, mas o selo de orgânico realmente é um selo muito difícil de conseguir, exatamente por conta do seu processo produtivo. Ok. Eu vou passar para o José, mas só para colocar um adendo, já que você falou dessa questão dos orgânicos, né? Aí a gente passa de novo pela reconstrução e pela educação, né? Eu, às vezes, compro orgânicos, né? E uma discussão que eu costumo ter com essa questão dos valores, né? Especialmente assim, quando vem, né, uma galera assim, pregar a questão dos orgânicos como, né, fonte de alimentação saudável e necessária para todos. Considerando os valores e o país que a gente vive, nossa realidade, isso daí, né, é surreal querer falar sobre isso. Entramos com essa questão, né, que você está falando, e a questão da falta de conhecimento mesmo, né? Porque as frutas, as verduras que vêm para mim quando eu compro a minha cestinha, elas são aquelas feinhas que no mercado a gente deixa de lado, né? São menores, né? Algumas são machucadinhas. Então, assim, de fato, né, faz uma diferença, mas a falta de conhecimento acaba fazendo com que as pessoas não façam né, essa troca, essa escolha, né? Vou deixar você responder, e assim que você terminar, José, você pode falar, tá? Sim, sim. A grande diferença do orgânico, produto orgânico, para o produto que tem agrotóxico é realmente a questão da aparência. Para mim, o produto orgânico ele tem uma aparência bem mais menos bonito, vamos colocar assim, menos apresentável. Vou dar o exemplo, a professora trouxe o exemplo do tomate, por exemplo. Eu
quando vou lá, eu não compro orgânico, eu compro aqui no hortifruti aqui perto de casa, mas eu procuro comprar o tomate mais feio de todos, né? O mais machucado, o menor, porque aquele que é maior e mais bonito sempre, né, aquela coisa da aparência, a aparência que engana. Eu me guio por aí quando eu vou comprar alguma coisa na feira. Eu sempre compro aquele mais feinho, mais mirradinho, aquele que ninguém quer, é esse que eu quero, né? Mas ele está contaminado, não tem para onde correr. E também você tem um outro problema, e aí entra na educação, principalmente a educação escolar, né? Eu tenho defendido muito, eu sei que isso é quase improvável de acontecer, mas de a educação ambiental se transformar numa disciplina no ensino médio e ensino fundamental. Eu acho que isso é muito importante para a gente começar a preparar a geração, já desde criança, a se habituar com as questões ambientais, e não só se habituar, ela já está habituada, mas ela ter um senso crítico em relação a isso. Da forma como é feito hoje, transversal, você tem uma abordagem ambiental nas escolas, na universidade, em toda a cadeia de ensino, mas se você tem uma disciplina específica tratando desse assunto, você prepara uma geração com um senso crítico muito maior com relação às questões ambientais. Com certeza. Então, José, agora é contigo. Obrigada, Rafael. Boa noite, Rafael. Boa noite, professora Luana. Boa noite a todos os participantes. Mais uma vez é um prazer estar participando desse evento, né, dessa semana. E a minha pergunta, Rafael, é uma dúvida em relação às certificações para que o produto ganhe, né, a rotulagem, o selo. Não passa por uma auditoria antes ou a indústria simplesmente fala assim, eu vou botar esse selo no meu produto e vou lançar no mercado e pronto. Ele não tem que passar justamente pelo aquilo que você falou, pela uma auditoria, para comprovar que realmente, para depois ganhar esse selo, como é esse processo que é para se pedir esse selo, essa certificação, para que o meu produto venha ganhar essa certificação, seja de orgânico, seja de qualquer outro selo que você apresentou aí. Boa noite, amigo José. Como é que funciona essa questão da rotulagem, né? Você tem 3 tipos de selos. O primeiro tipo, ele é certificado por uma terceira parte, ou seja, é uma empresa que é especialista em certificar. Tem pouquíssimas no mundo. O Brasil, no caso do Brasil, é a ABNT. Então, a ABNT ela tem um processo de auditoria, então ela vai lá, por exemplo, o caso da Bombril, se ela quer um selo da ABNT qualidade ambiental, a ABNT ela vai lá, vai fazer, aí tem a questão da auditoria no todo parque industrial, você vai verificar todo o processo de produtivo e descarte de resíduos daquela produção, e você também tem a questão da logística reversa, dependendo do produto, por exemplo, medicamentos. Você tem a questão ou eletrodomésticos, você tem a questão da logística reversa também que entra. Além disso, você tem o acompanhamento do relatório de sustentabilidade. Então, na verdade, o que a BNT faz é fazer um cara-crachá do relatório de sustentabilidade que aquela empresa divulga com o que é a prática dela no dia a dia. E aí sim ela emite esse certificado. Ou melhor, esse selo. Mas tem uma segunda intenção. Você cria esse selo no seu produto. É um sistema de autodeclaração. Então, eu, empresário, digo que a minha empresa é sustentável. Eu vou lá e coloco um selo qualquer, um eco, por exemplo, como fez a Bombril. Eu coloco lá o selo eco. A minha empresa ela é sustentável. Bom, quem vai regular isso é a ISO. Ela dá as diretrizes de como tem que ser feito. E toda empresa que se diz sustentável, ela precisa divulgar o seu relatório de sustentabilidade lá no seu site. Isso tem que ser público. Todas as pessoas que acessam o site, ela precisa ter acesso a esse relatório de sustentabilidade. Então, é o consumidor que passa a ser o auditor. Entende? E é exatamente aí que mora o problema. Porque, tendo o consumidor como auditor, nem todos os consumidores vão ficar conferindo o relatório de sustentabilidade de um produto que ele paga R$ 2,69 ou R$ 3. Então, é exatamente aí que mora o grande perigo e é exatamente que está a maioria das práticas de propaganda enganosa.
são nas empresas que se certificam a partir de autodeclaração, entendeu? Então, é exatamente aí que mora o perigo. Então, o consumidor, ele precisa ter mais atenção na questão dos selos que ele encontra e do preço que ele está pagando em determinados produtos, entendeu? Ok, obrigado, deu para me compreender mais um pouco. A minha dúvida era justamente nessa questão aí, né, de qual era o profissional, até mesmo porque deve existir aí a ART, né, anotações de responsabilidade técnica para quem está realmente certificando aquele produto como o selo lá que foi solicitado. Agradeço, Rafael, agradeço a todos aí, professora Luana, mais uma vez, por participar desse evento aí que é de muito, muito, muito grandioso conhecimento para nós. Obrigado. Obrigada a você, José. José já está formado, hein, gente? Está voltando aí para acompanhar com a gente, como a Rosângela também esteve alguns dias. Então é isso, né? Espero que a gente fique nessa rede, né? Sempre conectados, mesmo depois, né, que vocês forem, porque a formação continuada é muito importante. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão que gostaria de colocar? Alguma fala? Acho que não, né? Daqui a pouco eu encerro, aí não tem mais volta, hein? Rafael, vou aproveitar então que ninguém levantou a mãozinha, só uma dúvida mesmo, né? Que eu acho que pode ajudar até o pessoal aí a se esclarecer um pouco. A gente tem o sistema de gestão ambiental, né? No meio empresarial, especialmente, nas rotinas, né? E essa certificação, né? Esses selos, né? Dependendo do produto fim, né? Daquela produção, ele já consta nesse planejamento do sistema ou, né? Ele faz parte de um outro planejamento? Ficou clara a pergunta? Entendi sim. Hoje em dia, a maioria das empresas, elas, no seu organograma, elas separam o departamento ambiental do departamento de sustentabilidade. Então, o departamento ambiental, ele cuida mais da legislação ambiental no que diz respeito a emissões atmosféricas, legislação ambiental no sentido do descarte do resíduo, destinação de efluente. Então, a legislação ambiental, geralmente você tem um departamento que cuida da legislação ambiental e do licenciamento, as questões de legislação. O departamento de sustentabilidade, e aí está entrando hoje agora, né, o ESG, é um departamento quase que um departamento de marketing. Então, é marketing verde, que você está criando um novo mercado, na verdade. Você tem um mercado ambiental, que é o sistema de gestão ambiental, e você tem um mercado de sustentabilidade, que não necessariamente dialoga com o mercado ambiental. Então, as certificações elas ficam a cargo do departamento na maioria dos casos, do departamento de marketing da empresa, ou seja, o departamento de sustentabilidade ou ESG, ou então você tem um departamento de sustentabilidade, ESG e o compliance. Então, esse departamento cuida das questões relacionadas ao marketing, à rotulagem e também aos selos. E a questão ambiental ela fica separada, eles conseguiram separar. As empresas elas conseguem separar esses dois departamentos e eles não dialogam, são coisas completamente diferentes. São até profissionais diferentes. Você, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a parte ambiental é cuidada pelos profissionais que são da área ambiental, engenheiros ambientais, gestor ambiental, no meu caso. E a parte de sustentabilidade, ela é cuidada pela engenharia de produção, pela logística, pelo marketing e pela propaganda, publicidade e propaganda. Então, é outra galera que está entrando nessa área. Consegui responder mais ou menos? Sim, sim. Não, e é interessante que mostra, né, a importância da formação ampla, né, nos outros cursos, né? Assim, a gente tem, logicamente, o curso de gestão ambiental, ele é voltado para essa formação específica, né, nessas questões ambientais, mas sustentabilidade, né, importância do meio ambiente, educação ambiental, é importante que seja trabalhado em outras áreas, até porque
existe aí esse tipo de divisão, né? Então, para que as coisas não fiquem tão desalinhadas, né? No Brasil, a gente já tem muitos problemas com fiscalização, já tem, né, várias questões que facilitam, vamos dizer assim, a má-fé, né? Então, se a gente começa na base, na formação, eu acho que a gente tem grandes chances de ir melhorando isso com o tempo, né? Ah, sim, com certeza, né? O que eu indico para os profissionais que estão chegando, os colegas que estão chegando agora, é tentar fazer essa ponte entre as duas áreas. Então, eu sou formado em gestão ambiental, eu entendo muito bem da questão dos requisitos legais, da legislação, né, do sistema de gestão ambiental de uma empresa, mas eu preciso fazer essa ponte com a sustentabilidade e ter essa ligação com outras áreas, porque isso vai criar um leque de possibilidades maior na hora de você buscar uma posição no mercado de trabalho. Então, é importante a gente ter essa ligação. É interessante a gente falar disso porque, por exemplo, a minha especialidade é tratamento de efluentes, mas eu dificilmente falo de tratamento de efluentes. Eu sempre busco criar ponte com outras áreas para tentar realmente buscar essa ligação com outras áreas e tentar buscar aí uma área, na verdade, oportunidades de mercado que possam, né, dar um ganho, um crescimento maior na minha carreira. Então, é um indicativo importante para os colegas aí que estão nos ouvindo. Sim, eu sempre reforço muito, né, não só nesses momentos de palestra, mas ao longo do curso, nos encontros que a gente tem, a importância, né, dessa, né, continuidade na formação, né, nessa questão de buscar sempre visões diferentes, a formação mais ampla possível, porque é o que você falou, né, acaba oportunizando aí, né, que você tenha outras possibilidades de atuação. E eu acho isso realmente muito importante e relevante do ponto de vista mesmo social da coisa, né? Porque a gente também não pode virar robô, né? E pensar somente em formação, e eu preciso ser o mais técnico possível, até porque isso não encaixa mais com o profissional do século XXI, né? O profissional que o mercado busca hoje em dia não é mais esse profissional 100% técnico, né? Ele precisa ter aí outras habilidades, outras competências, então eu acho que esse aumento de visão, né, aumento do foco ajuda bastante. Se quiser responder, assim que você terminar, o Jaime quer falar. É importante, sim. A questão de você, por exemplo, eu falo muito com o pessoal da galera do ensino médio, quando eu dou aula no ensino médio, eu falo assim, rapaz, a era do trabalho mecanizado, lá na década de 60, 70, 80, início da 90, você trabalhava com produção, você tinha que produzir muito. Hoje você está na era do conhecimento. Então você precisa, a tua produção, ela é diferente da produção anterior. A nossa produção hoje é produzir conhecimento, sempre. Então você tem que buscar sempre isso. Então eu já tento trazer a galera do ensino médio para essa realidade da produção do conhecimento, que vai criar muito mais oportunidade do que o cara que fica produzindo mecanicamente. Esse profissional ele já está completamente fora, ele está alijado do mercado. O mercado hoje precisa de pessoas dinâmicas que gerem conhecimento, que gerem conteúdo e que possam, de alguma maneira, trazer ganho para a empresa. As empresas querem profissionais que tenham um pensamento de dono, né? Pensem como o dono pensa, produzem como o dono produziria. É esse profissional que vai trazer resultado. Verdade. Jaime. Ô, Rafael, você falou que prefere a educação ambiental como uma disciplina, mas você não acha que é uma fragmentação quando você fala que a gente precisa ter uma visão sistêmica, e isso é muito importante, ter a interação e a integração? Por exemplo, eu sou formado em gestão ambiental. Quando você faz a educação ambiental, que você vai lá na disciplina de geologia, na disciplina de ciências, que você tenta entender a agronomia, e fazer todas essas conexões, isso não facilita, ao passo que se você colocar especificamente
a disciplina de educação ambiental, conexão, e por mais que ela seja transversal, a gente ainda não chegou num ponto que seja satisfatório? Opa, meu amigo. O que acontece? Quando eu falo de educação ambiental como disciplina específica, eu me referi a ensino fundamental e ensino médio. Quando você chega no ensino superior, aí você realmente precisa dessa transversalidade, porque as questões ambientais ela afeta de alguma maneira todas as cadeiras, né? Todas as profissões, todas as ciências. Mas no ensino fundamental e no ensino médio é quando você está lançando as bases. E aí você ter uma criança, um adolescente que já tem contato com as questões ambientais lá, assim como ele tem contato com português, matemática, biologia, as ciências em geral, você prepara essa garotada para ter um pensamento crítico muito maior do que você simplesmente passar na semana de meio ambiente na escola municipal, fulano de tal, aí você tem lá o professor de geografia que fala alguma coisa sobre o meio ambiente, você tem a professora de biologia que fala alguma coisa sobre o meio ambiente, mas é aquela semana durante o ano inteiro letivo. E depois disso, ele não tem mais praticamente contato nenhum com as questões ambientais, né, que são importantes. Então, quando eu falo de colocar a educação ambiental como disciplina, eu estou me referindo a ensino médio e ensino fundamental, porque ali a gente está lançando as bases. Aí no ensino superior, aí ela precisa continuar transversal, porque todas as ciências, de uma maneira ou de outra, têm contato com as questões ambientais, não tem como. Acho que eu me fiz entender. Eu entendi a sua colocação. A Luana é professora de educação básica, mas o que a gente está implantando aqui em algumas escolas é a questão da educação ambiental nas escolas. E quando eu falo que, assim, me permite discordar de você, mas não é questão de visão mesmo. A gente entende o seguinte, isso que você falou é errado de ser só na semana do meio ambiente. A gente pensou nesse sentido de quando, por exemplo, levar a coleta seletiva para a escola. Aí o aluno vai na aula de matemática, ele vai aliar, por exemplo, quanto gerou de resíduos sólidos na escola, quanto que a escola gera de resíduos sólidos, a questão da energia elétrica, o consumo de água, todas essas questões, você vai ter uma pedagogia muito melhor e você vai conseguir fazer com que esse aluno ele entenda a interdependência dos assuntos e as conexões e a interação e a integração dos assuntos. É só por isso a gente tem essa visão, e em uma experiência que nós tivemos aqui, ela deu muito certo, assim, que a maioria dos alunos, é lógico que a gente não vai conseguir atingir a todos, mas em torno aí de uns 70%, até hoje eles conseguem lembrar de todas as questões que a gente conseguiu fazer com que tenha uma horta na escola, o desperdício de alimentos. Eu acho que isso é que falta aos professores, e não é uma crítica aos professores, é porque é tanta disciplina, tanta coisa, e às vezes talvez não dê tempo deles fazerem esse planejamento. Eu entendo que falta esse planejamento e essa conexão, entendeu? Eu entendi, meu amigo. É na discordância que a gente cresce, meu amigo. Não fica preocupado com isso, não. Na discordância que a gente cresce. Eu gosto muito quando alguém discorda ou quando eu discordo de alguém, porque a gente cresce em conhecimento. Não, é exatamente isso mesmo. A gente acaba aprendendo. Mas obrigado, viu, o Rafael? Obrigado, Luana. Foi uma semana importante, né? Deu para aprender bastante coisa. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Jaime. Concordo com vocês, né? Discordar faz a gente crescer, discutir, e realmente ajuda, né? Quando a gente tem aí essa consciência, né? Da discussão saudável, né? Da discordância, isso é muito importante, né?
na educação básica, sim, eu estou mais no time Jaime, né? Eu concordo com essa transdisciplinaridade, até porque eu sou uma projeteira, né? Então, eu gosto de trabalhar com projetos, eu gosto de incluir todas as disciplinas. Eu agora estou trabalhando com orientação educacional, então, para mim, é ainda mais importante essa integração, né? Mas eu entendo o que o Rafael quis dizer, né? Eu acho que é uma questão de visão, né? Né, abordagens diferentes, né? Nós temos aí pontos de vista que precisam ser alinhados, talvez, né? Mas que faz parte aí do processo de crescimento. Acho que, né, todos que queriam falar, falaram. Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez ao Rafael pela presença, pela colocação, pela discussão. Deixo aqui o convite, né, para voltar aí a participar com a gente em outros encontros. Queria aproveitar para convidar o Jaime, já de antemão, para participar com a gente da nossa semana de conscientização, como palestrante, tá? Fiz igual a Patrícia, dei uma olhada no seu Lattes, dei uma olhada ali na sua experiência, e vai ser um prazer, né, ter você aí participando, claro, assistindo outras palestras também, mas participando como palestrante, se puder, né, conosco aqui, né, vai ser um prazer enorme. Muito obrigada. Acho que a Patrícia quer falar alguma coisa, né? Obrigado, Fala, Luana. Jaime. Obrigado, Luana, e obrigado pelo convite que eu recebi através da Vivi, por meio da Viviane, e foi uma experiência boa, aprendi mais coisas que eu gosto de estar sempre estudando, aprendendo, e agradeço a você pela atenção, a equipe Unileia, e vamos, dependendo, a gente pode fazer a palestra assim, não tem problema não, a gente acaba aprendendo com mais pessoas e com outras pessoas, e cada dia mais aprender é melhor. Muito obrigado a todos. Muito bom. Obrigada, Jaime. Pode falar, Patrícia. Boa noite, professora Luana. É um prazer conhecer o professor Rafael. Assunto. Hoje eu não estou com a voz muito boa. Professor Rafael, espetacular a aula. Assunto completamente pertinente. Fechando, né, essa semana do meio ambiente. Foi ótimo, professor Rafael. Muito enriquecedora. Gostei também do que foi puxado aí o assunto do orgânico, né? Mas o orgânico realmente é difícil, muito difícil da gente acreditar, porque, como o professor Rafael falou, o pessoal vai lá no Ceasa, compra o produto, né? R$ 1,99 para vender a 5, e você acaba acreditando, porque a fiscalização é complicada. Então, eu desconfio muito quando uma caixa de orgânico vem com produtos que não são produtos da época. Isso, para mim, é um ponto altíssimo de desconfiança. Você sabe que aquela fruta está totalmente fora de época, e aí aquela fruta vem na sua caixa de orgânico. Para quem compra aqueles kits, né, que já vêm prontos, que eles mandam entregar, não, né? A gente paga, né, para ser entregue na nossa casa, de produtos orgânicos, e aí um ponto que a gente já tem que desconfiar de cara, pesquisar, né, o que está na época, o que realmente, organicamente, está produzindo durante esse trimestre, durante esse semestre, para que você não compre uma fruta, um legume, uma verdura que esteja totalmente fora da safra dela, que você sabe que aquilo não é orgânico. Estão te enganando. Então, é esse assunto que o Rafael falou. É uma propaganda enganosa, né? Bota o selo para vender mais caro. Então, eu gostei muito. Alguns tópicos que o Rafael falou, eu realmente, a gente desconfia, assim, né? Eu desconfio muito que nem salgadinho que bota para vender. Ah, é de milho, é assado, como se isso daí fosse... Mas é de milho e é assado, e daí? Tem um monte de salgadinho de milho assado, mas não tem nada a ver com sustentabilidade, com ser eco, com ser nada. Simplesmente ele
é mais natural, vai fazer melhor para a saúde? Ok, mas não tem o direito, né, de ter o selo. Então, isso daí, Rafael arrebentou. Muito esclarecedor, Rafael. Já sabia alguma coisa sobre o assunto, e aí, de tudo que ele tocou, desde o Clube de Roma, Estocolmo, tudo, o assunto assim foi realmente pauta por pauta, seguindo um caminho assim maravilhoso, Rafael. Tá de parabéns. E Luana, como sempre, faz uma escolha maravilhosa dos palestrantes, né? Muito prazer, tá, Rafael? Boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. Obrigado pelo elogio. Agradeço a Luana pelo convite. Conta sempre comigo, sempre que precisar, só mandar um zap que eu estou sempre à disposição para contribuir e também para crescer e conhecimento também, que eu sempre aprendo com os colegas. Obrigada, Rafael. Obrigada, Patrícia. Gente, é com muito prazer que eu dou por encerrada a nossa Semana de Meio Ambiente. Primeiro, a nossa última palestra, né? E agora a nossa Semana de Meio Ambiente. Quero agradecer muito, né, a todos os palestrantes, embora não estejam todos aqui agora. Quero agradecer aos alunos de gestão ambiental, aos alunos de outros cursos que também vieram participando com a gente ao longo da semana, a convidados externos, como o Jaime, por exemplo. Muito obrigada, né? O evento ele só acontece porque vocês estão presentes, estão acompanhando, porque senão não faz sentido, né? É cansativo, estou bastante exausta para variar, né? Mas, assim, vale muito a pena ver esse retorno, né? Ver o quanto é valoroso para a formação de vocês e para os colegas que vão poder ver a gravação depois, né? Só ontem mesmo que eu acabei fazendo uma confusão e não consegui fazer a gravação, mas as outras palestras vão estar disponíveis no meu canal, professora Luana Carneiro, provavelmente na próxima semana, tá? Eu devo estar fazendo isso. Os certificados, alguns já estão disponíveis lá no site, né? O pessoal que entrou direto pelo Even, né? Já se credenciou automaticamente, mas até quarta-feira eu vou estar enviando aquele e-mail avisando que estão disponíveis. Quem não receber até quarta-feira, me dá um toque para a gente dar aquela conferida, ver se está tudo ok. Gente, muito obrigado. Vamos ligar as câmeras para fazer aquela selfie final? Só para a gente se despedir? E A galera, cara não tá boa, não, hein, Luana? A cara da semana inteira. a minha nunca está, né? Porque eu tô sempre Porra, você sair exausta. com o fundo da televisão, mas eu tô com a cara da semana inteira. Aquela Eu cara, tô tipo, sempre muito acabou. exausta, gente. Pois Eu é, também tô sempre no limite. Aí eu é falo, isso. misericórdia. De Mas vez em vamos quando que eu vejo vamos. que o cabelo subiu um pouco, umas coisas assim. Ó, Queridos, uma boa noite para vocês. Bom fim de semana. Semana que vem vamos nos falando. Se precisarem de alguma coisa, como sempre, estou à disposição de vocês, tá? Vamos descansar agora. Parabéns a todos pela participação, né? Parabéns pela nossa semana. Um grande beijo para vocês. Fui.